Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Lamentações sobre Jerusalém, que segue narrado nos evangelhos de Mateus e Lucas. E vamos fazer uma leitura e uma reflexão. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja conosco. Mateus, capítulo 23, versículo de 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha recolhe seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa ficará abandonada, pois eu vos digo, não me vereis mais, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Mateus sobre Lamentações sobre Jerusalém. E agora vamos à narrativa de Lucas sobre a mesma passagem. Lucas, capítulo 19, versículo de 41 a 44. E como estivesse perto, viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo: Ah, se nesse dia também tu conhecesses a mensagem de paz. Agora, porém, isso está escondido a teus olhos, pois dias virão sobre ti, e os teus inimigos te cercarão com trincheiras, te rodearão e te apertarão por todos os lados, deitarão por terra a ti e a teus filhos no meio de ti, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitada. Então, essa é a narrativa de Lucas sobre Lamentações sobre Jerusalém. Bem, agora vamos fazer uma reflexão sobre o que os evangelhos trazem-nos de ensinamento sobre essa passagem. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça aqui a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem, desse estudo. Compartilha para que mais um irmão também façam parte desse ensinamento. E também deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, então temos aqui as passagens de Mateus e Lucas sobre as lamentações de Jesus quando avista Jerusalém. Então, você que está aqui nos acompanhando no canal, lembra que no encontro anterior nós falamos aqui sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Então aqui Jesus ele avista a cidade e começa a lamentar. Aqui em Mateus, Jesus ele cobra sobre a matança dos profetas, né? Quando a gente começou a estudar o ministério de Jesus, ele falava aos judeus, né, sobretudo às autoridades religiosas, que os pais, né, os seus pais mataram os profetas e vós edificais os seus túmulos, né? Então aqui ele ressalta toda a hipocrisia, né? Então ele coloca o sangue da matança dos profetas nas mãos da geração, né, daquela geração
que eles também são responsáveis, né? Os pais mataram e eles edificaram. Quantos profetas, né, foram mortos no Antigo Testamento? Eles vieram da parte de Deus, mas foram todos assassinados, né? Então aqui Jesus está cobrando, né, de Jerusalém a matança dos profetas de Deus. E ele afirma aqui que as tentativas sempre foram de proteção, né? Quando ele fala que ele quis juntar os filhos como a galinha recolhe os pintinhos debaixo das asas, né? Não tem simbologia mais próxima de proteção quando a gente fala, né, de da galinha, né, que coloca os pintinhos debaixo das asas. Olha a expressão que Jesus vai fazer, né? A relação de Deus conosco sempre é de proteção. Deus não quer que ninguém se perca, né? E aí Jesus ele fala ainda aqui em Mateus sobre que a casa ficará abandonada. Aqui é um prenúncio, né, sobre a destruição de Jerusalém, né, que vai acontecer ali no ano 70, né, sobre o general Tito, né, que é o general encarregado dessa destruição. E Jesus ele mais de uma vez ele fala do anúncio da destruição. E aqui Jesus coloca, né? Não me vereis mais até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aqui Jesus está falando de arrependimento. Jesus está falando aqui de reconhecimento do Messias. Porque Jesus veio para os que eram seus, e os seus os rejeitaram, né? A descendência dos hebreus, né? Os judeus, a raça de Abraão, que eles tanto arrogam, dizendo que são descendentes de Abraão. E foram justamente para eles que Jesus veio, mas eles rejeitaram. Então aqui Jesus ele lamenta, né? Jesus ele sente dor pelo sofrimento que virá pela falta de arrependimento. E aqui em Lucas ele é mais completo, né, até do que Mateus, né? Quando Jesus ele chora sobre a cidade, dizendo: Ah, se nesse dia também tu conhecesses a mensagem de paz. Então Jesus se entristece aqui, né? Então ele lamenta. Muita coisa poderia ter sido evitada se Jerusalém reconhecesse o seu rei, né? Se o Messias tivesse sido acolhido pelo seu povo, a raça escolhida, mas que fechou o seu coração, fechou as suas portas para a entrada de Deus. É um povo que teve a, o privilégio, né, de ter Deus entre eles. Imagina que é vocês, né, o Filho de Deus andando aqui nesse mundo, mas a dureza do coração foi grande. E aqui nós estamos relatando um tempo em que Jesus já tinha feito vários sinais entre o povo. Ressuscitou dos mortos, né? Curou, andou sobre o mar, multiplicou pães, né? Então, vários sinais já haviam sido feitos aqui. Mas ainda assim, com todas essas evidências, os corações estavam duros. Não reconheceram Jesus como o enviado de Deus. E aqui ele fala, né, que dias virão sobre ti e os teus inimigos te cercarão com trincheiras. Então, aqui ele detalha o que Mateus fala de forma subliminar, né? Mateus, ele se limita a dizer que a casa ficará abandonada. E Lucas, ele detalha, né, que o povo será rodeado, se apertarão de todos os lados e os seus filhos serão mortos diante de ti, e não ficará pedra sobre pedra. A destruição de Jerusalém. Então, aquele muro das lamentações de Jerusalém é o que sobrou de uma cidade, né, de um templo grandioso, né, que um templo maravilhoso, mas de um povo de coração endurecido que não reconheceu o seu Salvador. É aqui Jesus lamenta, né, porque se eles tivessem se arrependido e voltassem para Deus, eles reconheceriam a verdadeira paz. Não estariam sobre guerras e conflitos, né, e divisões entre o seu povo, porque não reconheceu o tempo em que ela foi visitada. Amém? E aqui Jesus ele fala não somente de uma paz,
de ausência de conflito, mas também uma paz interior, porque isso vale para nós ainda nos dias de hoje, né? Você nunca vai estar em paz se você estiver em conflito consigo mesmo, em conflito com o seu irmão. Pense na paz aqui dentro da sua comunidade. As nossas igrejas estão em paz, as nossas casas, os nossos lares estão em paz. Você está em paz no seu trabalho, você está em paz com os seus projetos. Então aqui Jesus ele fala de uma paz, né, plena, né, de um alinhamento com o projeto de Deus. Isso é a paz, né? O arrependimento, arrependimento dos nossos pecados, das nossas práticas que nos afastam de Deus. Então, que a gente reconheça o tempo da visita de Deus em nossa vida, porque hoje Deus continua nos visitando. E quantas vezes que Ele encontra as nossas portas fechadas, os nossos corações endurecidos, apartados do projeto de Deus. Ah, Márcio, mas quando é que Deus veio me visitar? Lembra lá em Mateus 25? Todas as vezes que você veste aquele que está nu, que você sacia aquele que está faminto, você visita um doente, um preso. Quantas pessoas hoje que estão injustiçadas e que nós damos as costas? Então, isso também é a visita de Jesus na nossa vida. Então, nós precisamos estar atentos sobre as várias formas como Deus nos visita até o dia de hoje. E lembrando aqui que Jerusalém simboliza a fé, né? Existe um projeto para Jerusalém. Então Jesus, ele não pôde entrar na sua casa, rejeitado por aqueles que eram seus, mas os seus não o reconheceram. Então, muita paz, muita luz na sua vida, que Deus edifique a tua casa, os teus projetos, que Ele sempre tenha espaço nos seus planos para que você prospere e vença. Amém? Forte abraço.